Então vamos lá, como eu já adiantei, a gente vai falar sobre solidão, né? E o assunto é bem específico para você que vive só, obviamente, ou para você que se sente isolado, mesmo entre seus amigos, mesmo entre a sua família. Eu ouço muito aquela frase que fala assim, eu vivo a solidão no casamento, a solidão acompanhada. Então, esse sentimento vem independente da gente estar ou não acompanhado. A gente precisa entender a lidar com ele, porque é constatado que se deixarmos para lá, colocarmos embaixo do tapete, a gente pode ficar predisposto a doença como depressão, pressão alta, insônia, câncer e até adicção em drogas, viu? Para você ver como isso é sério, no Reino Unido criaram uma secretaria para combater esse mal, depois de descobrir que mais de 9 milhões de pessoas sofrem com a solidão. E a gente vai descobrir como lidar com esse sentimento com a ajuda do psicólogo, terapeuta de casais, autor de livros, nosso amigo querido Frederico Matos. Seja muito bem-vindo, é sempre uma alegria tê-lo conosco. Obrigada, viu? Obrigado, eu. Já sabe o caminho do sofá, né, Fred? Vamos lá. Solidão. O negócio é mais sério do que a gente imagina, né? Sim. Só da lista que eu falei de doenças. Sim. Como você falou, existe a solidão onde a pessoa está efetivamente isolada, porque não criou laços, ou os laços que tinham eram frágeis, ou a pessoa envelheceu também, as pessoas vão partindo. Ou a solidão que você tem mesmo estando rodeado de pessoas. Que às vezes é aquela sensação que você tem de que você não tem coisas em comum com os outros, né? Parece que as pessoas estão falando coisas que você acha bobas ou irrelevantes e você não se identifica, você quer falar sobre ideias, projetos, sonhos e as pessoas ali estão em certas briguinhas do cotidiano. Então, esse é um sentimento muito doloroso de você não se sentir conectado. Com a sua maneira de pensar, com seus valores, com suas crenças e se sente meio ilhado mesmo, por exemplo, nessas épocas de final de ano, né? Eu ouço muito depois nas sessões de terapia pós-festas a sensação de, puxa, o Natal é bom, mas eu queria que passasse logo, porque eu tô lá, mas as pessoas ficam falando de, sei lá, brigando por política, futebol, sei lá o que, eu não gosto desse tipo de coisa. Então, eu tô cheio de gente do lado, cheio de familiares, supostamente pessoas que eu teria coisas em comum e eu não tenho. Esse tipo de solidão é muito difícil também de lidar. E não é perceptível, né? Não é perceptível. Agora tem a coisa de você não se conectar por conta que os assuntos não te interessam, mas tem também uma percepção interna. Sim. Da pessoa mesmo ter eu não sei se seria uma característica, uma personalidade melancólica e se sente sozinha porque ela se sente desde sempre. Isso talvez seja uma variável dessa, porque existem aquelas pessoas que se sentem vivas e de repente elas veem as pessoas brigando por pequenas coisas. E eu brinco que tem a solidão da pessoa que às vezes é um pouco chata, que fica um pouco presa em certos pensamentos nostálgicos, tipo, quando eu tinha tal idade, que a coisa era boa. Ela parou no tempo e ela se recusa a assumir essa fase da vida dela porque ela fica idealizando momentos do passado. Então ela não se sente conectada com ninguém porque ela está sempre presa numa época que já foi. Aí partindo daquele princípio que eu sempre falo aqui, que a gente não muda o outro, a gente muda a gente, nada muda se a gente não mudar. Eu entendo que a gente tem coisas aí para aprender e para fazer, né? Sim. Porque não adianta, a gente não vai conseguir mudar o jeitão do outro levar a vida. É a gente mesmo que tem que se adaptar e se conectar, já que a solidão traz doenças e coisas sérias. Eu estava assistindo outro dia um filme que eu gostei bastante, em que no filme tem 2 viúvos, uma senhora viúva e um senhor viúvo. Não sei se você já viu esse filme. Não. Uma gracinha, e aí os dois estão lá em momentos de muita solidão, até que a senhora, ela dá o passo, ela vai na casa desse senhor. E fala, eu vim aqui te fazer um convite. Aí ele, pois não, dona fulana, eles não tinham nem muita intimidade. Eu quero te convidar para dormir na minha casa pelo menos 3 vezes na semana. Aí ele olhou assustado e falou, calma, não tem nada a ver com sexo o que eu tô falando. Eu só quero uma companhia, eu queria ter alguém para dormir do meu lado na cama, porque eu tenho insônia e eu acho que vai ser gostoso ter alguém para bater papo comigo à noite. Bom, no final, é uma história linda, né? Mas deu certo. Eu estava vendo uma reportagem que no Japão, o Japão tem coisas muito peculiares e às vezes estranhas. E tem gente que paga pessoas para dormirem do lado da cama deles. Só dormir. Não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com tocar. Se tiver que
colocar a mão na mão, paga um pouco mais caro, mas é só para ter a sensação de que tem alguém fazendo barulho do lado enquanto a pessoa dorme. Ah lá, mas você vê que tem um movimento de quem está se sentindo sozinho? E aí é que eu falo, é importante você entender que a responsabilidade de curar a sua solidão é sua. E que existem, sim, coisas que você pode fazer, né? Não adianta a gente ficar lamentando, esperando que o outro tenha atitude. É você que está sentindo a solidão, corre atrás. Acho que a principal coisa é você ter flexibilidade. Às vezes, muito desse sentimento de solidão tem um pouco de rigidez na maneira de encarar as coisas e de se relacionar com os outros. Você pode não ter 300 assuntos em comuns com determinada pessoa, mas um assunto vai ter. Ou porque você gosta de certo passeio, certo programa de TV, certo tipo de livro, de música. Não é possível que você não tenha nada em comum com alguma pessoa. Porque a pessoa que se reclusa, vamos dizer assim, ela faz isso imaginando que todo mundo é muito diferente dela. E ela evidencia as diferenças. A pessoa fala uma coisa, tá vendo? Pensa diferente. Pensa diferente. Ela nunca para pra pensar, nossa, o que eu tenho igual? Às vezes ela não explora, ela não pergunta as coisas, ela fica meio passiva ao convívio social. E para você desfazer a solidão, você precisa se interessar. Você precisa ser interessado e interessante. Então, se você não pergunta dos outros pelos outros, por que eles vão perguntar de você por você? Às vezes a pessoa fala assim, eu queria ser aceito como eu sou. Mas se esse como eu sou não é muito convidativo, se esse eu sou é meio rígido, é meio duro, ou muito moralista, ou muito julgador, as pessoas têm dificuldade de ficar, por exemplo, por perto de gente que fica julgando tudo o tempo todo. Aí fala assim, as pessoas não conversam comigo. Por que será? Às vezes elas podem estar com medo de falar uma coisa e tomar uma patada. Então tudo isso a gente tem que observar, é uma autoanálise constante. A solidão não acontece por acaso também. E faz mal. Faz mal. Faz mal porque o ser humano é um ser social, ele é gregário. Desde o nascimento a gente está buscando contato com os outros. A gente só sobrevive porque a gente está em sociedade. Historicamente dizendo, a espécie humana ela só sobreviveu porque ficou junta. Os que ficavam sozinhos querendo brincar lá com tigre dente de sabre não sobreviveram. Então a gente só sobrevive porque está junto. Então a gente tem essa necessidade de partilhar coisas, de buscar os outros como referência. Será que eu estou agindo bem? Será que eu não estou agindo? Será que minhas opiniões são validadas por outras pessoas ou não? A gente quer esse tipo de troca. Fora o afeto, o carinho, em toque, em elogio, em você ouvir coisas boas, trocar ideias, sonhos, experiências. Tudo isso são coisas que enriquecem a nossa vida. E quando a gente não tem, a gente adoece. Eu vou pedir para a turma colocar a arte para você dar uma olhada nas doenças relacionadas à solidão. Olha que sério. Pressão alta. Imagina, a pessoa com solidão é mais propensa a ter pressão alta. É porque provavelmente o nível de estresse dela é maior. Porque ela não tem com quem dialogar, com quem descarregar. Então a pressão altera. Alteração de açúcar no sangue. Olha isso. É sério, né? Sim. Predisposição de desenvolvimento de câncer. Sim. Porque o sistema imunológico abaixa, então nas trocas, na regeneração das células também ela fica mais vulnerável. Estresse e ansiedade. Sim. Estresse e ansiedade é uma das coisas mais sérias que hoje em dia está sendo correlacionado a vários tipos de doença. Porque normalmente as pessoas... tem um protocolo que sai todo ano dos Estados Unidos, da Academia de Medicina, né? E eles estavam percebendo que os níveis de cortisol associados ao estresse, ele acaba sendo uma predisposição para muitas doenças. Então, às vezes, a pessoa pode... a gente fica muito preocupado necessariamente na comida, na gordura da comida, mas se você for uma pessoa estressada, os seus vasos sanguíneos, eles ficam todos... receptivos a acumular gordura. Então, não é só o que você come, é o que você tem dentro de você também que faz as coisas se encadearem como doenças. A gente tem que cuidar da cuca, viu, gente? Não tem jeito, não. Eu vou dar um recadinho, eu volto, mas eu queria te convidar para participar do programa com a sua opinião, abrindo o coração. É aquele primeiro passo que eu falo, né? Depende de você. Pode ir lá no WhatsApp, mandar sua mensagem no 011 9 50 45 18 40. O Fred vai ter a chance de dar um retorno para você e eu tenho certeza que isso pode ser o pontapé inicial para uma vida com muito mais qualidade, com muito mais alegria. Eu volto aqui já já. Porque é muito
fácil, de repente, você tá ouvindo tudo isso e falar assim, tá vendo? Aí já pensa assim, vou falar pro meu filho que eu vou ter pressão alta, que vai piorar o meu diabetes, que vai... Não, na verdade, gente, não é responsabilidade do outro, não adianta. É a gente que tem que dar o passo, a gente é que tem que pensar como é que eu faço para me relacionar melhor, como é que eu faço para ser uma pessoa... Como é que você falou? Interessada e interessante, é isso. Interessada e interessante. Tá? Vamos pensar pro nosso assunto, solidão. Não sei cantar, mas ficou fora do tom, você nem sacou qual que é a música. De manhã, lembra dessa música? Sim. Ai, era tão bonita essa música, podia ter aqui o Djavan, que canta essa música, Verdade. né? Tocando pra gente, ia ficar demais. É engraçado. As pessoas normalmente quando pensam num antídoto da solidão, elas imaginam que elas têm que estar cercadas de 300 mil pessoas, que o oposto da solidão é você estar no meio de uma festa. Às vezes ela fala assim, não, isso eu não quero, não tem a ver com a minha personalidade. Cada um tem que respeitar a sua personalidade também. De modo geral, as pessoas que tendem a ficar mais solitárias são os tipos mais introvertidos. Aquelas pessoas que pensam às vezes 3 vezes antes de falar. Então elas têm que entender que o tipo de companhia que elas querem é um tipo de companhia mais qualificada, vamos colocar assim. E por mais que as pessoas critiquem hoje em dia, às vezes, as redes sociais, porque as pessoas estão viciadas, às vezes ela não é utilizada de modo adequado para você poder fazer conexão com as pessoas. Às vezes as pessoas falam assim, as pessoas estão viciadas em Facebook. Algumas podem até estar viciadas, mas algumas elas não usam bem essas redes. Elas poderiam começar a se conectar com outras pessoas por esse caminho, até criar o passo de um contato físico. Às vezes as pessoas têm amizades que ficaram no meio do caminho porque mudaram de cidade, mudaram de bairro, e aí por essas redes sociais elas se encontram. Começam a tricotar coisas em comum, começam a falar, começam a se entusiasmar, lembrar de coisas do passado. Esse é o começo. Depois você vai amarrando essa amizade com coisas da vida presente e aí, de repente, uma amizade que estava esfriada, reaquece, pessoas que você já não via há muito tempo, você começa a rever e casa as coisas e você vai saindo devagarzinho daquela solidão que você vivia. Tá vendo? Eu lembrei agora do nosso grupo que eu criei lá no Facebook, a nossa produção junto, que chama Artesanato Eu Que Fiz. Porque ali a gente já tem um assunto em comum, Sim. Todo mundo gosta de artesanato. E eu fico vendo uma graça, a gente vai interagindo, aí eu vejo as meninas interagindo, Esther toda hora tá interagindo, convidando as pessoas, né, que faz chinelos. Eu não conheço pessoalmente, mas é amiga, tá ali, a gente tem algo em comum. A gente acredita numa vida melhor e gosta de artesanato. Isso é muito bacana. Esses grupos são muito bons, você falou bem. Grupos Se a gente usar bem, né? a rede social, a gente fica melhor, fica mais amparado, sim, né? Sim. Agora, tem a questão da solidão acompanhada. E algumas pessoas experimentam uma solidão muito grande num relacionamento a dois, né? Num casamento, e às vezes por anos e anos a fio. Sim. Às vezes acontece uma coisa estranha, né? Eu brinco que o homem, dependendo se ele é mais conservador, se ele é mais machista, ele pode ter dificuldades de entrar em contato com coisas do universo feminino. Porque ele tem preconceito, acha que aquilo é perda de tempo, a cabeça dele ele acha que só o trabalho dele é a coisa mais importante e ele vai se distanciando do universo da parceira e ela vai se sentindo sem uma via de mão dupla. Só que daí ela tem que tomar uma decisão na cabeça dela. Se ela vai desistir de conversar efetivamente, porque às vezes ela vai seguir casada com aquele parceiro. Mas ela vai pensar, eu vou ficar a vida inteira seguindo reclamando, dizendo que não tem nada em comum com o meu parceiro, ou eu vou criar uma via. Infelizmente, às vezes, o esforço vai ser maior dela, né? Não vem da parte dele, às vezes é um cara que nem sabe conversar muito para ser honesto, ele não é um tipo de pessoa que compartilha sentimentos. Você vai perguntar como ele tá, ele vai falar, bem. Às vezes é uma pessoa meio bronca, então você precisa ir devagar através de assuntos que sejam de interesse dos dois. E às vezes começa por filhos, coisas de família, um filme que viram juntos. Qualquer coisa vale para você começar essa conexão. De novo, se você começa a entrar com reclamação, ou chantagem, ou criando culpa do tipo, você não fala mais comigo, você não fica mais perto de mim, vai ser muito mais difícil a abordagem. A pessoa vai
vai criar uma repugnância, porque toda vez vai pensar, toda vez que eu tô ali vai surgir uma reclamação, vai me criticar. Se a coisa já não está fluindo muito bem, não vai ser uma boa estratégia. Então você tem que ser meio inteligente nessa hora e pensar, reclamar funciona? Não. Fazer tal coisa funciona? Não. Então essas coisas não faça mais. Você precisa criar um meio termo. Por isso que eu falei da flexibilidade. Se você é muito rígido, fica mais difícil. E tem pessoas que já vêm com mágoas de anos e anos, mas de novo, se você não zerar o cronômetro naquela hora e falar assim, ok, daqui para frente, esse ano eu quero estabelecer uma relação de conversa, eu não quero mais me sentir sozinha, sozinho. Então você vai ter que ceder um pouco. Porque se toda vez que a conversa está associada a você com uma coisa ruim, muito difícil a pessoa se abrir. Pegou? Deixa eu ver como é que estamos aqui de participação da nossa turma ou se eu vou me sentir solitária. Que nada, nunca solitária, tem muitas perguntas já. Vamos lá, deixa eu passar aqui para o nosso WhatsApp. Boa tarde, cada dia melhora esse programa. A solidão pode estar associada a traumas do passado, dificuldades em lidar com outras pessoas? É a Fernanda Riquete que pergunta, ela é de Canoas, no Rio Grande do Sul. Beijinho, Fernanda. Sim, normalmente essas situações em que a pessoa teve traumas com intimidade. Ou seja, toda vez que ela se entregou, se abriu, se disponibilizou, ela pode ter sido traída na confiança, na amizade, na parceria que ela teve. Então, para ela, a intimidade é uma coisa dolorosa. E aí, sem ela perceber, ela boicota qualquer tipo de contato. O pessoal fala, vamos se ver? Vamos. Carioca que tem às vezes essa mania que fala, Convida né? e não dá o endereço, né? Convida e não dá endereço. Mas eu dou o endereço. Né? Mas a gente é que tem que quebrar isso. Como é que a gente vence um trauma desses? Você tem que ir devagarzinho. De novo, você tem que qualificar a sua companhia. De fato, se você vai atrás de pessoas que são muito diferentes, tem isso também. O introvertido tem mania de buscar sempre pessoas muito expansivas. E às vezes as pessoas expansivas, elas são expansivas, elas vão querer conhecer muita gente. A diversidade para ela é importante. E às vezes o introvertido, ele quer ter aquele irmão gêmeo, que fica andando com ele para todo quanto é canto. Ah, vai na padaria, tem que estar com um amigo. Vai em qualquer lugar, tem que estar com um amigo. E o extrovertido, ele gosta de diversificar. Não é que ele tem algo contra você, mas os introvertidos buscam o extrovertido, e aí quando o extrovertido vai fazer outras coisas que não incluem ele, porque as turmas às vezes não se encaixam, ele já fica sentido, dizendo que ele foi deixado de lado. Ou seja, a pessoa que tende à solidão, ela é mais sensível que as outras. Ela tem uma sensibilidade que qualquer coisa magoa com facilidade. Então ela precisa também ver com que tipo de pessoa ela vai se conectar. Então, e devagarzinho. Ela precisa fazer como se fosse um pequeno laboratório. Pega aquelas pessoas que ela teria mais chance de ter boa intimidade e aí vai desenvolvendo aquilo. Se pegar uma pessoa muito diferente, vai ser mais difícil. Perfeito. Eu fiz a brincadeira, perguntei se eu queria ver se eu estava sozinha. Minha amiga Karina falou, não, amiga solitária nunca. Obrigada pela audiência qualificada, Karina. Um beijo enorme. Aliás, um beijo para toda a sua família. Hoje eu falei com uma prima sua lá do Belém do Pará. Ela falou da festa do Círio de Nazaré. Uma querida também. Vocês são demais, viu? Um beijão para vocês. A Maria José Xavier da Silva, ela está fazendo uma consideração. Ela diz assim, boa tarde, às vezes me sinto só, mas dou uma volta, vou ver as amigas, faço artesanato e aí tudo passa com muita fé em Deus. Beijos, Cláudio. Isso é uma saída, né? Com certeza. Esses grupos de interesses em comum são sempre muito ricos. A Adélia, ela é de Taubaté, ela fala, eu sinto muita solidão, mesmo que eu tenha a minha família, meu marido, eu me sinto sozinha e eu quero saber o que eu posso fazer para mudar. De novo, procurar alguma coisa pela qual você talvez tenha se desconectado na vida e que você pode se reapaixonar. Quando eu vou no Parque Ibirapuera, de dia de semana que eu consigo, eu sempre vejo um senhorzinho que ele participa de tudo quanto é programa de TV. Ele faz calistenia, não sei se o nome é esse. Que máximo isso! Que ele segura na barra lateral. Força do corpo. É um negócio, parece um cara, uma barra de ferro. E aquele homem conversa com todo mundo que aparece ali. E eu já vi que ele foi criando uma rede de pessoas, então onde ele está, as pessoas se aproximam para conversar com ele. Lógico, você não precisa virar uma barra de ferro humana, né? Mas você pode pegar alguma coisa que você gosta muito, alguma comunidade
de conversa, de artesanato, religiosa, qualquer coisa, e criar esse grupo que vai ficar sendo o seu grupo de apoio por uma coisa que você é apaixonado. Legal. Então, e hoje em dia a rede social também paixões. ajuda Claro. isso. Né? Tem grupos para passear. Outro dia mesmo eu vi um Instagram que é viagem para mulheres. Então são mulheres que viajam juntas. Tem coisas muito legais. Tem grupos de expedição. Você paga um valor que às vezes nem é tão caro para você ir para um lugar e fazer uma caminhada numa trilha, nível seguro. Então tem um monte de coisa que a partir dali pode surgir amizade. E você fazer um serviço social também, ao invés de ficar esperando que o outro faça companhia. Trabalho voluntário é uma coisa incrível. Trabalho voluntário é uma coisa incrível, porque são pessoas que têm coisas em comum, são facilitadoras de relacionamento. Ó, a Marisa, ela é de Curitiba, ela diz: adoro você e seu programa. Esse profissional é maravilhoso. Sou viúva, moro com um filho solteiro de 27 anos e devido à correria percebo que estamos conversando cada vez menos. Eu estou me isolando, tenho medo da solidão. Você pode falar o nome do filme que você comentou? Eu acho que é Nossas Belas Noites, Nossas Noites Lindas, é alguma coisa assim, tá? Era só isso, mas vamos falar alguma coisa pra ela também. É normal o filho de 27 anos ir ficando mais distante da gente, né? E isso é uma coisa que é difícil de dizer, mas filho é que nem gato. Quem tem gato em casa sabe disso. Se você fica muito querendo segurar o gato sai. Agora, se você faz uma coisa interessante, se você tá lá no seu canto, mexendo, fazendo, o gato vem e roça na sua perna. Filho é que nem gato. Então, se você ficar muito em cima, ele sai correndo. Se você vai fazer uma coisa que você gosta, ele admira você. Fala, pô, minha mãe é jovem, não sei o que. Passa a ter coisas em comum. Legal. Agora, se você ficar ali amargurando, meu filho não vem... Aí... Marisa, serviço voluntário, isso é muito legal. Um grupo de apoio para estar junto com alguém. Enfim, tem solução, tá bom? Corre atrás. Tem aqui, olha, eu sou sozinha, ninguém faz amizade comigo, eu tenho depressão profunda, o que eu faço? Meu nome é Cida. Pois é, ela precisa cuidar disso. Uma coisa que parece que é subestimada pelas pessoas, tem um grupo que você pode recorrer, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. É um grupo que você liga para lá, se não me engano é 144 o número, e você conversa com voluntários que estão do lado... Só um minuto. Checa para mim se o número do CVV é esse. Que você pode ligar e vários voluntários no Brasil inteiro estão lá. Ok, essa é uma coisa, você buscar a ajuda desses voluntários, mas tem uma coisa ainda melhor. O CVV ele promove vários cursos de treinamento para voluntários o tempo inteiro. Então imagina a quantidade de pessoas que precisa, é muito maior do que a quantidade de pessoas que se voluntaria. E se essas pessoas resolvessem se treinar para ouvir pessoas que estão numa situação de risco, de cuidado emocional, necessitando disso com mais intensidade. Então, quando você sai da lógica do quero receber amor a qualquer custo, para a lógica do quero doar amor, a sua vida vai mudar completamente. A depressão, ela é uma doença oportunista quando a gente fica muito preso às nossas dores. E quando você sai, evolui, quando você vai para fora e se doa, aquilo causa um efeito milagroso dentro de você. Ó, o telefone do CVV, Centro de Valorização da Vida, é 141. 141. Anota, esse é um número para você fazer uso e aí também ver essa questão dos cursos. Amei e quero terminar nosso bate-papo com essa frase, porque eu acho que tem que ser a frase que você vai guardar aí. Então, ao invés de ficar querendo receber amor, queira dar amor, dê amor. E não pode se restringir, eu dou muito amor pro meu filho. Não, eu quero que você expanda esse amor. É muito amor ao próximo, é muito amor à vida, é muito amor às crianças que precisam do seu abraço, do seu carinho, da sua atenção, aos moradores de rua, aos menos favorecidos, aos mais idosos, enfim, expanda esse amor, porque a gente tem aqui uma fábrica infinita de amor, não é verdade? E isso vai fazer com que as suas qualidades secretas que estão ali guardadas no baú venham à tona e você seja valorizado por quem você é. Olha que coisa boa. Lindo, gente. Como é que é? Fábrica secreta? As qualidades secretas. Olha, Frederico Matos sabe muito, né? Volta mais, 2018 tá só começando. Sim. Todo mundo ama quando você vem. E ele tá no www.sobreavida.com.br. Quer uma leitura boa? Entra no site dele, porque é um texto mais legal que outro. Sobreavida.com.br. Siga lá no Instagram, Fred Matos. Beijo para suas meninas lindas e tudo de bom. Obrigada, viu?
Muito bom, né? Conversar sobre solidão. Não fique só. Não fique só. Não precisa ficar só. Abra o coração e doe amor, viu, gente? Isso é importante.